Bom, nosso último exemplo que a gente vai lidar aqui nesse capítulo, né, é um outro exemplo do Hibbeler também, né, exemplo 2 aqui. A gente tem um volante, né, um disco fino de 10 kg nesse problema, ele mostrado na figura abaixo. Ele gira em torno do seu eixo aí, com velocidade angular constante de 6 rádios por segundo, né, então nosso eixo aqui gira a 6 rádios por segundo em torno desse eixo AB, né. Ao mesmo tempo, o eixo ele gira, né, esse eixo AB, ele gira, ele faz um movimento chamado de precessão em torno do mancal em A aqui. Tá? Então, esse sistema todo ele também está girando aqui em torno desse eixo vertical aqui. Ele desenvolve nesse eixo uma velocidade angular, ωp, de 3 rádios por segundo. Se o mancal em A ele é axial, tá? Então, um mancal axial aqui, ou um mancal de pressão, e o mancal em B, ele é um mancal radial. Determine os componentes da força de reação em cada um dos suportes, tá? Então, o mancal radial, ele é similar ao que a gente fez no problema anterior. O que é um mancal radial? O mancal radial, ele tem forças apenas no sentido radial aqui do nosso eixo. Então, teriam dois componentes assim, por exemplo. O mancal axial, ele, além dessas duas forças aqui, ele tem uma terceira força axial aqui nesse caso, né, que garante, né, que o nosso eixo ele não se deslize, não deslize aqui naquele ponto ali. É como se ele tivesse uma trava no eixo ali, para que o eixo não possa escorregar, por exemplo, e sair do nosso mecanismo aqui. Tá? Então a gente tem esses dois tipos de mancais, isso muda a quantidade de forças de reação nesse caso. Ele está pedindo então para determinar essas forças de reação em cada um dos mancais, em cada um dos suportes. O problema é parecido com o anterior. Aqui a gente tem mais de uma rotação, né? Você vê que tem uma rotação em torno da vertical aqui e em torno do eixo AB. Tá? Então isso já indica para a gente que a abordagem vai ter que ser um pouquinho diferente em relação àquele problema anterior. Tá? Então a gente vai passar a resolver ele agora. Então vamos passar para o nosso quadro. Aqui está o nosso problema de novo, né? Primeiro de tudo, né, como a gente já tem feito na maioria dos nossos problemas, vamos pegar esse sistema e propor um sistema de coordenadas. Tá? Note que esse exemplo aqui ele não te dá diretamente um sistema de coordenadas pronto. Então você tem que se virar, né, e fazer um sistema que você acha adequado para esse problema. Né? E isso tem mais cara de vida real. Né? Então eu peguei aqui o desenho do nosso sistema e desenhei ele de novo junto, né? Agora colocando os sistemas de coordenadas. Então, apesar do sistema estar se movendo, aqui para esse desenho eu estou colocando um sistema inercial de coordenadas fixo no ponto A, tá? E ele está apontando na mesma direção aqui do esse eixo AB, tá? Então é só de forma conveniente para analisar esse instante de tempo aqui, vamos falar assim. Mas o nosso sistema inercial de coordenadas está parado. Então, conforme o eixo AB for girando, ele não vai acompanhar esse movimento. É bom lembrar disso. Eu fiz aqui o X apontando nessa direção, o eixo Y apontando na direção do eixo AB e Z aqui nessa vertical. Tá? É só usar a regra da mão direita, né? Apontar X, Y e Z. Né? São os três eixos ali, faz a regra da mão direita e aí você consegue entender as orientações. Né? X polegar, Y indicador, o dedo do meio, o eixo Z. Esse sistema inercial, eu vou representar ele com a letra I maiúscula, né? Como eu já vim fazendo. E ele está fixo no ponto A. Tá? Então ele não gira, não faz nada, só que de forma conveniente eu estou apontando ele no sentido do desenho aqui do eixo AB. A gente tem os três vetores unitários em JK maiúsculos aqui também. Tá? E eu estou colocando um sistema móvel adicional, XYZ, né? Que no instante de tempo que eu tiver, que eu estou apresentando ele vai estar com o mesmo formato do XYZ inercial. Tá? Então eu só desloquei ele para o CG aqui do sistema, só que a gente vai enunciar ele como sendo solidário, né, ao movimento desse ponto G, né,
e ele gira junto, né, desse eixo AB aqui que está girando, né, que está fazendo girar esse disco aqui. Então, o sistema móvel B1 ele é solidário ao CG do disco, tá? E ele gira junto do eixo AB, tá? Mas isso significa que o eixo Y ele sempre vai estar alinhado desse eixo AB, tá? Então ele gira junto desse eixo, só que para o nosso caso aqui, ele só está girando junto do eixo AB, ele não vai girar junto do disco que também está rotacionando aqui. Tá? Então, a velocidade angular do nosso sistema móvel de coordenadas, que eu estou chamando aqui de ON, escrito na base inercial, vai ser o quê? 3 radianos por segundo em K. Né? Por que eu não coloco esses 6 radianos por segundo, que é o giro aí do eixo também? Porque nesse caso aí eu teria que fazer um sistema de coordenadas, fazer 2 giros ao mesmo tempo, o que não é muito legal, porque você teria que ele teria mais de uma velocidade angular, e aí a transformação de coordenadas, né, direto para esse sistema móvel aí não ia ser muito trivial, tá? Então eu estou enunciando um sistema de coordenadas que ele acompanha o giro de 3 radianos por segundo em torno de Z aqui, só que ele não acompanha o giro do nosso disco. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Mas se você pensar, como o disco ele é simétrico, ele é perfeitinho ali, mesmo que o disco esteja girando, o momento de inércia, o tensor de inércia não vai variar em relação a esse XYZ móvel. Porque por mais que o disco gire, o formato dele, a distribuição de massa dele vai se manter constante. Então o tensor de inércia vai ficar constante nesse caso. Então esse exemplo aqui é um caso onde a gente pode adotar um sistema móvel de coordenadas cuja velocidade angular não é exatamente igual ao do corpo que a gente está modelando. Tá? Então a gente vai usar um outro conjunto de equações que a gente já viu anteriormente aqui. Vou representar esse sistema móvel com os eixos x, y, z minúsculo, vetores unitários e jk minúsculo aqui. Lembrando que ele é solidário ao ponto G, mas ele não gira junto do disco, ele só está girando junto do eixo AB, que está girando com 3 radianos por segundo. Então, primeiro de tudo, né, vamos calcular o tensor de inércia, né, as variáveis que representam a inércia do nosso corpo aqui. O eixo não tem massa, né? O único elemento que tem massa aqui é o nosso disco, né? Ele que vai importar aqui para a gente modelar. O restante da estrutura aqui não importa muito, tá? Porque o que a gente vai modelar em termos de movimento mesmo vai ser esse eixo mais o disco, tá? Então, disco fino, peguei lá tabelinha de momentos de inércia primeiro, né? A gente tem disco circular fino, tem os momentos de inércia em relação a x e y, em relação a z, tá? No nosso caso aqui a gente pode considerar que os produtos de inércia são nulos porque o sistema de coordenadas está alinhado, né, com o CG no nosso disco ali. Então, IXY, IXZ, YZ são iguais a zero, né? Aí a gente só precisa calcular os momentos de inércia. Peguei aqui também a tabelinha para barra delgada, tá? Então, o momento de inércia em torno de x do nosso corpo aqui, né, x é esse eixo aqui no nosso sistema, vai ser igual então a 1/4 de mr², né, que é a mesma coisa que o momento de inércia em torno de z minúsculo. Então, 1/4 de mr² é igual a 1/4 vezes 10 kg vezes o raio, que é 0,2 para esse problema, ao quadrado. Isso dá um ix, que é igual a iz, de 0,1 kg/m² aqui. Então a gente achou esse momento de inércia, esses dois momentos de inércia aqui. O IY é em torno do eixo AB, no caso, nesse caso aqui, vai ser igual a esse IZZ desse problema. Então, IY é igual a meio mr², que é igual a meio vezes 10 vezes 0,2 quadrados, né? Então, IY é igual a 0,2 vezes quilograma ao quadrado aqui. Por que o eixo não entrou? Porque, bom, ele não tem massa, tá? Além disso, né, mesmo que ele tivesse massa,
em torno do eixo Z, né, se a gente olhar a nossa tabelinha aqui, esse momento de inércia é zero, porque a gente está falando de uma barra delgada, é uma barra muito fina, então ela contribui muito pouco em inércia para o nosso sistema. Então, o nosso tensor de inércia seria o quê? 0,1, 0,2 e 0,1 na diagonal principal, 0 fora da diagonal principal, porque os produtos de inércia são nulos aqui para o nosso problema. Então, podemos agora passar para a parte de cinemática do nosso sistema, né? Então, eu copiei aqui de novo, né, aquele diagrama com o sistema de coordenadas, tá? Só para a gente se guiar. Na parte de cinemática, a gente precisa da aceleração do CV e das variáveis de movimento angular para depois aplicar a equação de Euler, tá? O CV do nosso sistema, ele está se movimentando nesse problema, tá? Diferente do caso anterior. Vamos pensar no movimento desse CG, né? Olhem para essa figura. O que acontece? O CG do disco, né, ele está fixo ali naquele eixo AB. No entanto, o nosso disco aqui, ele está girando, está fazendo um movimento circular em torno do eixo Z ali, com uma velocidade de 3 radianos por segundo aqui, né? Então, para calcular essa aceleração, eu não preciso nem recorrer muito às equações nem nada, né? A gente pode utilizar o fato do movimento ser circular para diretamente calcular essas acelerações aqui do nosso sistema, né? Então, como o movimento do ponto G, do CG do nosso sistema, ele faz uma circunferência, a gente pode utilizar, né, as equações de aceleração para movimento circular aqui, tá? Então, a gente sabe, né, que o ponto G vai ter o quê? O CG do nosso corpo vai ter uma aceleração tangencial e um componente de aceleração normal aqui no nosso caso. A gente não está utilizando, né, sistemas NTB para resolver esse problema, né? Mas no instante que a gente está analisando aqui, o que acontece? O eixo Y ele coincide com o negativo do eixo normal, né? E o eixo X ele coincide com o negativo do eixo tangencial, né? O eixo X móvel aqui. Então, o que acontece? A aceleração do CG, escrito na base inercial, a princípio, vai ser o quê? Menos aceleração tangencial no eixo X, em I, porque o X, lembrando, ele está apontando no sentido contrário do eixo tangencial, menos aceleração normal em J, porque o eixo Y, ele aponta para fora, né? O eixo normal apontaria para dentro aqui da nossa trajetória circular. Então, a gente tem, né, aceleração tangencial deve ser zero, né? Por quê? Porque a aceleração angular do nosso problema é zero. Então, a gente tem 0 vezes I, menos aceleração normal, que é V quadrado sobre ρ, em J, e é a mesma coisa que menos ômega ao quadrado vezes ρ, né? Ômega, no caso aqui, é a velocidade ômega p. Por que ômega p? Porque é a velocidade com que o sistema faz essa circunferência ali. Então, a gente tem menos 3 ao quadrado vezes 0,5, que dá menos 4,5 metros por segundo quadrado, né, no eixo unitário J. O movimento angular agora. Nosso sistema de coordenadas a gente enunciou lá no início, né, a gente considerou que acompanha um movimento de 3 radianos por segundo, né, portanto, ômega na base inercial é 3K. E se eu for escrever esse 3K no sistema móvel de coordenadas, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, né? 3K também no sistema inercial. Por quê? Porque o eixo Z ele não muda a sua orientação, ele tem sempre a mesma orientação aqui. Então, ômega x, ou 1x, aliás, é igual a 0, ou 1y e 1z também são iguais. Não, ou y é igual a 0, ou z é igual a 3 rádio por segundo aqui. Tá? A gente vai ter que usar isso para aplicar depois a equação de Euler. Velocidade angular do corpo, no entanto, é diferente, tá? Lembrem que nosso corpo, ele tem, além de estar girando 3 radianos por segundo em torno de Z, ele está girando 6 radianos por segundo em torno do eixo AB ali, que é o eixo Y nesse caso. Então, velocidade angular do corpo
No sistema móvel de coordenadas, já deixando escrito direto, vai ser o que? 6J, né, que é a rotação do disco, mais 3K. Ou seja, ainda, nosso ômega x é igual a 0, ômega y igual a 6 radianos por segundo, ômega z igual a 3 radianos por segundo aqui. Tá? Então a gente tem as três velocidades angulares do nosso corpo que a gente vai precisar para aplicar a equação de Euler. Nosso corpo aqui está sem nenhuma aceleração angular, conforme anunciado. Então, ômega ponto é igual a ômega x ponto. Aliás, ômega x ponto, ômega y ponto e ômega z ponto são todos iguais a zero. Beleza, a gente sabe a aceleração do CG do corpo, a gente sabe todo o movimento angular do nosso corpo e do sistema de coordenadas. Agora vamos fazer o DCL desse sistema. Lá na etapa inicial a gente já meio que adiantou isso, né, por causa dos mancais. Né? O único elemento que está exercendo força-peso aqui é o nosso disco, que tem massa lá de 10 kg. Né? No ponto B a gente tem um mancal radial, portanto ele vai ter uma força Bx e uma força Bz aqui formando esse vetor B, né, de reação do mancal. E no ponto A a gente tem um mancal de pressão, mancal axial. Então ele tem forças AX, AY e AZ aqui nesse caso. Então o vetor A da base inercial é AXI mais AYJ mais AZ em K. BI é igual a BXI mais BYJ. E o vetor W de força-peso é o quê? Menos 10 vezes 9,81 em K, que é menos 98,1 newtons no eixo K. Então, com essas forças aqui, a gente pode aplicar a segunda lei. Lembrando, a segunda lei você não precisa necessariamente fazer isso no sistema móvel, vou fazer isso no sistema inercial de coordenadas. Então, a gente tem B mais W mais A, né, como forças, igual a massa, que é 10 kg, vezes a aceleração do CG, que é menos 4,5J. Fazendo os cálculos aqui das somas das forças, a gente tem Bxi mais BYJ menos 98,1K, que é a força-peso, mais a XI mais a YJ mais a ZK. Tudo isso é igual a menos 45 em J aqui, do lado direito da equação de Newton. Separando os três eixos, a gente tem a XBXI mais a YJ mais a Z mais BZK. Tudo isso é igual a menos 45 em J mais 98,1 em K. A gente pode pegar três equações daqui, que são a x mais bx igual a zero, comparando o lado esquerdo com o direito. A y é igual a menos 45 newton, a gente já achou esse valor agora aqui. E a z mais bz igual a 98,1 newtons. Então, chamei essas três equações de equação 1, vindas aí da segunda lei. Falta agora a gente aplicar a equação de Euler, tá? No exemplo 1 anterior, talvez vocês vão lembrar que eu fiz isso um pouquinho diferente. Né? Eu calculei as forças todas, mandei elas para a base móvel e calculei então os torques aí na base móvel. Eu vou fazer isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, porque aqui é mais fácil de fazer de forma direta. Se você quiser fazer o procedimento igual a gente fez no exemplo 1, vocês podem fazer, né? Vai dar certo também sem problemas. Então, repetir aqui o DCL do nosso sistema. A gente tem aqui nessas três forças aqui. Vou fazer o somatório de momentos em relação ao CG do nosso corpo. Tá? Lembrando que nesse problema, especificamente, a gente escolheu, né, uma velocidade angular do nosso corpo, aliás, uma velocidade angular do nosso sistema de coordenadas, que é o ON, diferente do ômega aqui, que é a velocidade angular do nosso corpo. Tá? Então, o que isso aqui implica? A nossa equação de Euler é aquela última opção que a gente viu aí na parte da aula teórica mesmo. Tá? Então, a gente tem essas três equações aqui de Euler. Tá? Notem que aparece aqui tanto ON quanto ômega. Né? Lembrando que ON são velocidades angulares do sistema de coordenadas, ômega são as velocidades angulares do nosso corpo rígido. No nosso caso aqui, a gente também não tem acelerações angulares, então esses três termos aqui vão sair da jogada. E aí a gente já calculou todos esses outros termos, momentos de inércia e tudo mais.
Então, na primeira equação, a gente tem somatório de momentos em x é igual a menos iz on z ômega y, né? O valor de on y é nulo, tá? Então a gente pode tirar disso. O nosso sistema só tem on z, que é 3 radianos por segundo. Então isso aqui vai sair, on z também sai, on x também sai, on y sai, todos esses 5 termos aqui. Então a gente tem somatório de momentos em x é igual a menos y vezes on z vezes ômega y, somatório de momentos em y é igual a zero, somatório de momentos em z é igual a zero. Então, razoavelmente fácil de resolver esse problema, né? Somatório de momentos em x, o eixo x móvel é esse eixo aqui no nosso desenho, tá? Aí a gente pode calcular, né, os torques das forças que exercem torque em relação ao eixo x e em relação ao CG do nosso sistema. Se a gente olhar nosso diagrama aqui, né, que forças que exercem torque em torno de x? Né? A força BZ, né, que faz torque nesse sentido aqui, né, que seria o sentido positivo de x, e a gente tem a força AZ, que faz torque no sentido contrário, que é o sentido negativo de x aqui. Então, AZ vezes o braço de alavanca, que é 0,5 metros, negativo, porque o torque dessa força é negativo, né? Mais BZ vezes 0,5 também, né, que é o braço de alavanca em relação ao CG, ele é positivo porque ele faz torque nesse sentido aqui, como se fosse sentido horário. Se a gente olhar isso conforme a regra da mão direita, isso dá o sentido positivo de x. Então, a gente tem esses dois termos aqui no lado esquerdo, tudo isso é igual a menos 0,2 vezes 3 vezes 6, né? Menos 0,2 é o y, 3 é o on z e 6 é o ômega y. A gente tem por final, então, menos meio AZ mais meio BZ é igual a menos 3,6. Chamei isso aqui de equação 2. Se a gente fizer o somatório de momentos em y, o que a gente vai ver? O eixo y é o eixo coincidente com o eixo AB, e a gente não tem nenhuma força que exerce torque em torno desse eixo aqui, né? Então, 0 no lado esquerdo, 0 no lado direito, 0 igual a 0. Tá? Essa equação não foi muito útil para a gente. Por fim, a gente tem somatório de momentos no eixo Z em relação ao CG. Né? O eixo Z é esse eixo que aponta para cima aqui. Tá? Então, as forças BX e AX exercem torque em torno de Z. Então, o BX exerce torque negativo, né? E o AX vai exercer torque positivo. É só usar a regra da mão direita. Então, AX vezes meio menos BX vezes meio igual a zero. Então, AX tende a ser igual a BX nesse caso aqui. Então, a gente tem a equação 3 aqui. Podemos juntar com as demais equações que a gente achou na equação de Newton. A gente tem AX mais BX igual a zero, AY igual a menos 45, AZ mais BZ igual a 98,1, menos meio de AZ mais meio de BZ igual a menos 3,6, AX vezes meio menos BX vezes meio igual a zero. Se a gente olhar para essas equações, fica fácil de achar os resultados, né? O AY a gente achou que é menos 45 newton. A gente olha por essa última equação aqui, e com a primeira, que o AX e o BX tendem a ser igual a zero. E a partir da terceira equação e da quarta equação, a gente acha o AZ e o BZ, né, que são igual a 56,6 newton e 45,4 newtons aqui. Tá? Então, outro exemplo de aplicação na metodologia de Newton-Euler para modelar problemas tridimensionais, né? Esse problema foi até um pouquinho mais simples que o anterior. A diferença que a gente teve aqui é que a gente escolheu um sistema móvel de coordenadas cuja velocidade não era idêntica à velocidade do nosso corpo. Por que a gente pode fazer isso aqui, né? Não sei se ficou essa dúvida para vocês,
mas a gente pode fazer isso porque o corpo ele é todo simétrico. Tá? Então, mesmo que o disco esteja girando, né, o momento de inércia, o tensor de inércia dele, ele não vai mudar ao longo do tempo. É só imaginar, né, esse sistema móvel de coordenadas que a gente está colocando e imaginar que o disco está girando em torno dele. Mesmo que o disco esteja girando, como ele é homogêneo, né, o tensor de inércia não muda, a gente não precisa de nada a mais para modelar esse sistema. Digamos que o nosso disco tivesse um parafuso pregado assim, no meio, em alguma posição radial ali no nosso disco. O que ia acontecer? Conforme o disco girasse, esse parafuso ele ia modificar o tensor de inércia. Então, nesse caso, seria desejável usar um outro sistema de coordenadas adicional que ia girar junto desse parafuso, por exemplo, junto do disco, para de novo manter o tensor de inércia constante. Não era o caso aqui, né, mas a gente precisa ficar atento nessa questão. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso PDF. Né? A gente fez o exemplo 2, né? Essa aula ela acaba basicamente por aqui, tá? Aqui são as referências que a gente usa para essa aula, principalmente o Hibbeler, aqui como eu tenho feito na maioria dos casos, tá? E é isso, né? O capítulo 8 acaba por aqui. É um capítulo razoavelmente rápido, né? Porque, como eu falei, a gente não consegue, numa disciplina de graduação aqui de dinâmica básica, né? Se aprofundar muito na questão de dinâmica 3D, mas vocês já tiveram uma leve sensação em relação a esse tipo de coisa, né? A forma de tratar problemas tridimensionais não é muito diferente dos problemas bidimensionais. O que muda, né, é principalmente na equação de Euler, que você tem que cuidar, né, de utilizar um sistema móvel de coordenadas para isso e lembrar de garantir que o seu tensor de inércia seja constante, né? E cuidar com cada caso e tudo mais, né? A equação de Euler tem lá suas particularidades aqui para esse tipo de problema. Tá? Então, agradeço a todos e todas aí pela atenção, né? Esse aqui era o último capítulo da disciplina, né? Obrigado aí por acompanhar essa disciplina, tá? Tchau, tchau.